Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa palestra virtual. E hoje o tema é paciência. E quando eu me deparei com esse tema, eu falei, tranquilo, eu sou paciente, vou conseguir dar essa palestra tranquila. Aí chega, na semana da palestra, filho, o bebê que não quer dormir, a filha do meio que exige atenção, o filho mais velho que quer só ficar na frente da TV, só quer jogar videogame, para testar realmente, a nossa paciência. Daí a gente vê, que a gente tem ainda muito trabalho para exercer, para conquistar a paciência. E esse tema vem num momento interessante, o schedule de palestra foi montado o ano passado. E com muita coincidência, a gente sabe que não existe coincidência, já falamos esse ano sobre transição planetária, e agora vem esse tema sobre paciência no meio de uma quarentena, no meio de um momento que a gente tem que ser calmos, no momento que a gente espera por uma solução, por uma cura, ou por uma vacina, no momento que a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, com todos ao nosso redor, porque a gente não... muitas coisas que a gente quer fazer, é o autocontrole, muitas coisas que a gente quer fazer, não podemos ainda fazer. Acho que é muito pertinente falar sobre a paciência nesse momento que a gente tem vivido. E nesse bloco de palestra que a gente tem tido há várias semanas, há muitas semanas atrás, ainda a gente vai continuar de umas semanas ainda para frente, a gente está tratando sobre as virtudes, sobre o aperfeiçoamento moral. E a gente já falou sobre o aperfeiçoamento moral, já falamos sobre vícios, virtudes, e nós trataremos de outras virtudes nas próximas semanas. Então, fica aí o convite para todo mundo participar e conhecer e tentar trabalhar as próximas virtudes com a gente. E aí, no final, até vou dar esse exercício, que a gente pratique a paciência durante a semana. E que tal, na próxima semana, de acordo com a palestra da próxima semana, a gente não trabalhe a outra virtude na próxima semana também. Tá? Então, eu vou começar com o significado da paciência. O que é a paciência? Então, a característica de paciente é daquele que não perde a calma, é aquele que suporta sem reclamar. É a virtude daquele que aguenta com tranquilidade todas as complicações, todas as eventualidades, as tristezas ou as ações maldosas para cima dele, Ele aceita, ele é resignado. É também uma faculdade, é a faculdade de não desistir facilmente. Então, a pessoa paciente, ela persevera, ela tem uma constância, ela se esforça para atingir o objetivo final. Então, ela tem esse caminho, ela entende todas as dificuldades que ela vai passar, então ela aceita com tranquilidade, ela aguenta resignadamente e ela persiste no esforço e no trabalho diário para conseguir ultrapassar todas as dificuldades e atingir o objetivo maior, seja no trabalho, seja no estudo, ou na nossa vida pessoal, que a gente quer tanto conquistar a felicidade. Ela é uma virtude baseada no autocontrole emocional. Então, a pessoa paciente, ela não fica descontrolada, ela não entra em fúria ou em raiva, ela tem esse autocontrole. Então, ela suporta todas as situações desagradáveis, ou injúrias, ou o incômodo que outros possam trazer para ela, Ela não perde a calma e nem a concentração. Ela tolera o quê? Os erros dos outros. Porque ela sabe que, como ela própria, os outros erram. Então, ela tem paciência. Ela é tolerante. Ela é tolerante também diante das situações e dos fatos indesejados. E a psicologia e a neurociência também estudam a paciência. Eles estudam a paciência na tomada de decisão. Então, é aquele dilema, da pequena recompensa
num curto prazo ou uma recompensa mais valiosa, mas a longo prazo, né? E a psicologia, a neurociência, ele diz que quando é dada uma escolha a todos os animais, inclusive a nós, seres humanos, nós tendemos a o quê? A favorecer, então, as recompensas que estão a curto prazo do que aquelas que estão a longo prazo. Então, a gente espera pouco tempo para ser recompensado, muitas vezes, né? Então, o que é isso? Esse é o descontrole do que esperar um longo tempo por uma recompensa maior. Né? E mesmo que os benefícios de esperar mais tempo seja maior, né? E aí tem um exemplo do macaco. Teve um estudo com duas espécies de macacos, né? Então seria o sagui e os micos. E colocou, tinha esse dilema, né? Esse paradigma do autocontrole. Então quando foi oferecido, então tinha essas duas espécies, né? Tinha os saguis e os micos. E a experiência era ver o autocontrole desses dois animais. E viram que os saguis, eles tinham mais autocontrole do que os micos. E por que isso? Porque a natureza em que o sagui estava vivendo, ele vivia para pegar a substância, o alimento diário dele, exigia mais esforço e mais paciência do que os micos. Então o sagui, ele come uma gominha que ele precisa esperar escorrer da árvore para conseguir se alimentar. Então ele precisa esperar, e isso fez com que ele trabalhasse o autocontrole. Já os micos, eles se alimentam dos insetos, que é mais o que é uma ação mais rápida, né? Me fugiu a palavra, mais rápida, né? Então, Mecânica. isso. Então, o mico, nesse estudo, viu que os micos, eles não têm tanto autocontrole quanto os saguis. O mesmo teste que foi feito nos anos 70 com os marshmallows e as crianças, né? Acho que ele é bem famoso, não sei se todos aqui conhecem, mas foi oferecido para as crianças. Olha, era um estudo em que eles convidavam as crianças para entrar numa sala, não tinha distração nenhuma dentro dessa sala. A única distração que tinha era um marshmallow num prato e 2 marshmallows no outro prato. O instrutor só tinha um marshmallow num prato. O instrutor falava: olha, né, Maria, você pode comer esse marshmallow agora, mas se você esperar 15 minutos, eu te trago outro marshmallow para você comer. Então, ao invés de você comer um, você vai comer 2. E algumas crianças esperavam, outras crianças não tinham esse autocontrole. E comia na hora, ou esperava alguns minutos, né, tentando resistir, mas no fim comiam. Muitos, né, ficavam assim, cheirando, acariciando, passando o marshmallow no rosto, né, e com aquela vontade de comer. E aí depois, alguns anos depois, viram que aquelas que esperavam a recompensa por ter esperado mais tempo, pacientemente esperaram para receber o segundo marshmallow, também se deram um pouco melhor nas escolhas, né, nos estudos, e se deram melhor. E aí, veja bem, creio que hoje nós adultos conseguiríamos passar por esse teste tranquilamente, né, do marshmallow. Eu conseguiria esperar 15 minutos para escolher, para comer um marshmallow, né, sem problemas. Mas aí quando a gente fala de uma dieta, por exemplo, será que ao me satisfazer, sabendo que eu vou me satisfazer naquele momento, comendo um pedaço de bolo, eu vou comer ou eu vou deixar de comer, sabendo que a recompensa, que vai demorar para eu perder os quilos a mais que eu ganhei na gravidez e que eu ainda não perdi, será que eu vou conseguir me controlar? Então,
Não sei se eu fui claro. Então, eu como um pedaço de bolo agora, porque eu quero me satisfazer, então é essa recompensa ao curto prazo que eu quero ter, que todos nós, animais, temos essa tendência. Ou então, eu penso lá na frente. Será que eu tenho essa capacidade de pensar lá na frente nesse problema? Meu marido sempre fala, né? Um problema de segunda ordem, de terceira ordem. Será que eu consigo pensar lá na frente de que não, se eu quero perder os quilos que eu ganhei na gravidez, eu preciso evitar esse pedaço de bolo. Então, eu tenho autocontrole e vou evitar. Mas a recompensa vai demorar. A recompensa vai demorar meses, né? Às vezes anos, para conseguir, porque essa não é só um pedaço de bolo, né? É exercício, é esforço. Então, quando a gente pensa no que esse autocontrole e essas recompensas a longo prazo pode trazer para a gente, quando a gente começa a entender isso e começar a ter um autocontrole, a gente começa também a ser mais disciplinados, a ser mais perseverantes, e isso a paciência vai trazer para a gente. Outro estudo que foi feito foi sobre a paciência e os usuários da internet. Então, viu que os usuários da internet, né, os usuários online, perdem a paciência em menos de 2 segundos. 2 segundos. Enquanto aguardam o início do vídeo escolhido. E esse estudo ainda mostrou que os usuários conectados à internet em velocidades mais rápidas são menos pacientes do que aqueles que conectam na velocidade mais lenta. Isso eu percebo claramente quando o meu filho tem um Chromebook é bem mais devagar que o meu computador aqui. E às vezes eu ia ensinar ele, que ele ficou tendo aula online, né? E explicar alguma coisa, eu ficava nossa, mas tá devagar esse computador, hein? Vamos lá no meu computador para resolver isso logo. Porque eu já tô acostumada com o andamento do meu computador, que é mais veloz, que acabei que não tinha paciência para explicar, para usar o computador dele. E o quanto que esse ritmo acelerado da tecnologia está afetando os seres humanos, né? A serem cada vez menos pacientes, né? Quanto mais... Não tô falando para ninguém aqui usar a internet, pelo amor de Deus, né? A internet e a tecnologia nos ajudam e muito. Mas cabe a nós ter esse autocontrole e saber balancear e saber o quanto que essa velocidade, essa informação muito rápida está nos deixando cada vez menos pacientes, né? E aí desse lado aqui, do lado direito, são as crianças, né? Ai, não tem nada para fazer. Acho que estão tão acostumados com uma informação tão rápida que a hora que se vem sem esse computador, sem a televisão, ficam que, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E tem muitas coisas que podem fazer para poder ajudá-los a ter cada vez mais paciência, né? São jogos e leituras de livros. Hoje em dia a gente consome news, né? A gente consome noticiários ou consome informação, o quê? Facebook, Instagram, Twitter. Mas será que quão profundos são essas informações? Pouquíssimas, né? Porque 2 linhas de informação, 3 linhas de informação, você não se aprofunda muito. Aí tem blogs, tem revistas, tem jornais, que você consegue se aprofundar um pouco mais. Aí tem os livros, que você daí precisa de tempo, né? Requer um pouco mais de disciplina para conseguir ler. Tem os artigos científicos, todos eles requerem mais trabalhos. Então, quanto que está a nossa atenção, né? Esse attention span? Será que a gente está consumindo muita informação de maneira acelerada, que a gente tem cada vez menos paciência para consumir informação de qualidade profunda?
né? Onde a gente está, onde que a gente está, por quais meios a gente está se informando? Através de 3 linhas do Facebook, ou a gente está conseguindo sentar e se aprofundar numa leitura aprofundada que vai trazer mais conhecimento? Será que a gente está tendo paciência para isso? Então fica aí uma reflexão, né? Como que a gente está usando a tecnologia de maneira, né, para nos ajudar. Continuando aqui um pouco sobre o tema, né, tem esse livro, Depois da Morte, de Leon Denis. E no capítulo 48 ele fala sobre a doçura, a paciência e a bondade. E ele fala que da caridade a gente deriva a doçura, a paciência e a bondade. E ele continua falando, né, que o ser caridoso é facilmente um ser paciente e afável. E o que é um ser caridoso? É aquele que olha para o próximo, né, e quer fazer o bem para o próximo. É aquele que olha o próximo como irmão e ajuda, né, que dá o seu tempo, que doa o seu tempo, que doa o seu ouvido para a pessoa desabafar. Será que o ser caridoso é um ser que ama o próximo? E por que ele é paciente? Porque ele se doa. Ele doa o seu tempo. Ele doa o seu carinho. E ele fala, né, que a paciência é essa qualidade que nos ensina a suportar com calma todos os aborrecimentos. Então, a paciência, ela nos ajuda, então, a suportar com calma todos os aborrecimentos. Mas a paciência, ela não consiste em apagar em nós qualquer sensação ou nos tornarmos indiferentes ou inertes, mas ela nos ajuda o quê? A procurar, além dos nossos horizontes presentes, a consolação que nos fazem considerar fúteis e secundárias nas tribulações da vida material. Então veja bem que aqui ele fala que a paciência, ela consegue com a paciência a gente consegue ver muito além do presente, a gente consegue ver além, a gente consegue ver o futuro, como eu disse anteriormente, né? A gente consegue pensar lá para frente, a gente consegue pensar nas recompensas lá do futuro. A gente não pensa só nessa existência. E a paciência, ela nos conduz à benevolência, porque a pessoa paciente, ela é boa, ela escuta, ela não julga, ela é calma, ela não se irrita com facilidade, ela não entra em fúria. O Leon Denis continua, né? Aprendamos, quando for necessário, a reprimir com doçura. Então, é necessário reprimir uma criança desobediente? É. Mas como que a gente faz isso, usando a paciência? A gente faz de uma forma doce. A gente não perde, a gente não se irrita junto com a criança, né? Porque daí os dois estão errados, né? A criança que grita de um lado e o pai que grita do outro. A gente discute sem arrebatamento, a gente discute sem violência. A gente consegue manter uma conversa, mesmo se os dois lados não concordam. E a paciência nos leva a isso, né? A paciência nos leva a ter calma e conseguir discutir qualquer assunto com o próximo, com o irmão, sem usar da violência, sem precisar elevar a voz. Aprendemos, quando for necessário, a reprimir com doçura, a discutir sem arrebatamento, a julgar todas as coisas com benevolência e moderação. Fujamos de tudo que se apaixona e sobrecita. Falar um pouquinho do que a impaciência nos traz, né? O que é a impaciência? É a falta de paciência. Então, essa incapacidade de sofrer ou de passar pelas dificuldades, pelas dores, sem se desesperar.
Ou então, né, suportar algo molesto ou incômodo. Ele não é resignado. Essa pessoa que é impaciente, ela não é resignada, ela não aceita. Ela é presa em atingir, pressa em atingir um objetivo. Então, eu preciso, né, como eu disse, o exemplo do emagrecer, eu preciso emagrecer, mas eu preciso para ontem. E aí, com essa pressa, a gente não consegue fazer um planejamento, a gente não consegue se concentrar e muitas vezes a gente falha nesse autocontrole. E quando a gente tem pressa, a gente não é persistente, né? Porque a persistência leva tempo. E a pressa, a gente quer tudo para o dia anterior. A impaciência, ela sempre nos deixa aqui no estado de preocupação, desassossegado, que impede o repouso, a gente fica intranquilo e tem essa irritabilidade, o aborrecimento. E aí, muitas vezes, né, quem nunca falou isso? Perdi a paciência hoje com o meu filho, com o meu marido, com o meu colega de trabalho, no trânsito. Acho que todos nós já falamos isso alguma vez na vida. Mas aí, né, fica a pergunta, será que a gente pode perder algo que não temos? Se a gente não está sendo paciente naquele momento, é porque a gente ainda não aprendeu a ser paciente. Então, a gente não perdeu algo que a gente não tem. A gente é impaciente, não aprendemos ainda a ter paciência, ainda não aprendemos como lidar com situações que nos incomodam, que não é do jeito que a gente espera. Então, não podemos falar, né? Perdi a paciência. E aí, uma vez, né, eu ouvi uma amiga minha falando, né? Eu peço todo dia, Deus, me dê paciência. E todo dia é uma prova nova para eu testar a minha paciência. Todo dia algo novo acontece para eu testar a minha paciência. Então, melhor a gente parar de pedir e exercitar o que a gente precisa exercitar para ter a paciência. Então, situações do nosso dia a dia que eu poderia enumerar muitas, né? Situações em que a gente não é paciente. É no trânsito, é na fila do banco, é com o filho que precisa estudar e não está estudando, ou que fez alguma coisa errada e a gente não está sendo paciente o suficiente para corrigi-lo. É com alguém necessitado, um idoso que precisa de uma ajuda e a gente não é paciente, esquecendo que um dia seremos nós na situação desse idoso, ou esquecendo que um dia, lá no passado, foi ele ou ela que tomou conta da gente. Nós somos impacientes quando esperamos, né, para ser atendido no médico, ou no banco, em qualquer situação. Então, poderia aqui continuar enumerando situações em que somos impacientes. E o que a gente sente quando não conseguimos ter a paciência? Então, a intolerância que nos leva a ser agressivos, temos uma irritação, raiva explosiva, fúria, descontrole, então a gente age de forma impulsiva, sem pensar, então a gente não tem esse autocontrole, agimos com pressa, sem pensar, e aí pode levar a agravamentos de ordem física, gerando o quê? Estresse, taquicardia, tremores, pressão alta, até mesmo complicações como AVC, por exemplo, e de ordem espiritual também, né? Visto que a gente sabe que semelhante atrai semelhante. No momento que eu estou agressivo, estou sentindo raiva, quais que semelhantes, né, espiritualmente estarão do nosso lado? Quem são esses? Quem estaremos atraindo com os nossos pensamentos? Espíritos com a mesma vibração que estamos tendo naquele momento. E aí, o ser paciente, então, ele é o estado da alma em que a criatura não é mais atingida pelas inquietações ou irritabilidade. Ele compreende as causas e os motivos dos conflitos. Então, ele consegue ver lá para frente. Ele consegue entender que hoje o que ele está passando, as dores que ele está passando,
tem uma causa, tem um motivo. E aí ele leva com serenidade e consegue ver a melhor forma possível de resolver a situação. E ele sabe que se tiver fora do controle dele, tudo bem, ele é resignado, ele aceita. E o ser paciente, ele é educado, ele é humano, ele sabe agir com calma e tolerância. E essa parte, esse item me fez pensar muito quando a gente é atendido, por exemplo, num restaurante, que a gente espera que sejamos, como nós estamos pagando, esperamos sempre a perfeição, mas esquecemos que aquele que está nos atendendo também erra, ou pode errar. Então a gente não é paciente, se atrasa 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos da nossa comida chegar. E às vezes tratamos com má educação o próximo, né? Aqueles que estão nos servindo, ou o chefe, né? Então, o paciente, o ser paciente, mesmo que está atrasado e que ele reconhece, poxa, não deveria estar atrasado, como que eu posso tratar isso? Viu? Por favor, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? Por que está tão atrasado? Isso, de forma educada, ele age com calma e tolerância perante o próximo, perante as dificuldades. E a boa notícia é o quê? Que a gente pode conquistar a paciência, né? A gente não nasce paciente. Veja as crianças, né? Hoje em dia eu acho que meu nome é mamãe, 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 mamãe 15 vezes repetindo, né? Porque não tem paciência para esperar, né? A gente está fazendo alguma coisa e querem a resposta imediata. E aí, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo, a gente vai trabalhando, a gente vai exercitando para poder conquistar a paciência. Mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa exercitar. A paciência, ela não é cruzar os braços e esperar, né? Desse jeito a gente estaria estagnado, né? De um lado, a falta, né, de paciência é a irritabilidade, a raiva. Do outro lado, achar que a paciência é esperar, a gente não sai do lugar, né? A gente fica estagnado. E aí o exercício da paciência, ele requer algumas coisas, né? Ele requer saber ouvir. A gente ouve o próximo sem querer atropelar com as nossas palavras. A gente ouve um desabafo, a gente ouve as dores do próximo de uma forma silenciosa. E na hora que for o momento, a gente fala, a gente dá um conselho. E às vezes a pessoa não quer ouvir um conselho. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, só quer desabafar. O exercício da paciência requer persistência também. Esforço. Sem pressa para poder alcançar algo. Ele sabe que para atingir um objetivo precisa de muito trabalho, precisa-se de muito esforço. Então, a persistência, ele estuda, ele trabalha, ele faz um planejamento para conseguir atingir o objetivo final. Não sei se vocês já assistiram a Era do Gelo, esse é o bichinho que fica indo atrás da noz, não é a noz que chama, e ele persiste, né? Até o final do filme, ele fica atrás daquela nutzinha para ele comer. Acorn. Acorn, yes. O ser paciente, ele requer o exercício da confiança, porque ele sabe que lá no futuro, a recompensa será grandiosa, a recompensa será maravilhosa. Ele sabe esperar com calma. Né? O exercício da paciência requer, na verdade, né, saber esperar com calma, educadamente.
E o outro, né, o quinto item do exercício da paciência é elevar o pensamento, é a oração, para que a gente sempre fique bem amparado. E aí, o que a gente precisa, então, fazer para sermos mais pacientes? Autoconhecimento, entender o que a gente precisa trabalhar em nós mesmos. Se temos descontrole, né, não temos autocontrole, é a disciplina. O que eu preciso fazer para ficar mais calmo? Será meditação? Como que eu posso exercitar né, conseguir pacientemente esperar como está aqui, sem ficar irritado? Então, esse autoconhecimento, o que eu ainda preciso trabalhar para conquistar essa paciência? E a hora que eu descobrir, é a reforma íntima. Então, quando a gente conseguir entender o que a gente precisa trabalhar, a gente consegue trabalhar, né? A gente consegue exercitar para mudar, para dominar os nossos impulsos, para ser tolerante com os erros alheios, porque sabemos que como nós, os outros erram também, né? O esforço e persistência, não desistir, sem ter pressa. Disciplina, sabedoria, compreensão, e tudo isso vai nos ajudar para sermos mais pacientes. E no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7 fala sobre a paciência. E esse item começa... Desculpa. Esse item começa falando o seguinte, né? Que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Ele começa esse item do capítulo 9 falando sobre a dor, que a dor é uma bênção. E que a dor vai nos ajudar para irmos para, né, para a glória do céu. E por que a dor é uma bênção? Porque a dor é que vai, todas as dificuldades que a gente encontra no caminho é que vai nos ajudar a rever, né, a pagar os débitos dos erros do passado, né, que vai nos ajudar a regenerarmos os erros do passado. Só que a dor, ela nos deixa impaciente, né? A gente fica irritado, a gente entra em fúria, a gente tem pressa para resolver. Mas é nesse momento que o exercício da paciência, sermos pacientes, vai nos ajudar a passar por tudo isso de forma mais mansa e pacífica. Por isso que, né, a paciência está bem tá bem no capítulo de Bem-aventurados os mansos. E aí, esse capítulo, esse item 7 do capítulo 9 é a instrução dos espíritos. Então, os espíritos ainda continuam, né? Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, como falou Leon Denis também. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo. E aí ele fala, né, que não a caridade de dar esmola, que essa caridade é fácil, mas existe uma caridade muito maior e muito mais meritória do que essa, que é de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova da nossa paciência. Perdoar o próximo não é caridade? E pensar que isso também nos ajuda a conquistar a nossa paciência. Então, é aqueles que estão do nosso lado, que estão nos testando diariamente, né? Que estão do nosso lado, nos incomodando, são os maiores, são os que mais nos ajudam a pagar os débitos do passado, são os que mais nos ajudam a encontrar a glória de Deus, né? O reino dos céus. São os que mais nos ajudam a ter paciência, a sermos bons, a perdoar, a sermos tolerantes.
Então, para perdoar, é preciso, então, compreender o que erra. Então, é preciso compreender que o próximo também erra. Como ser também em evolução. E ter paciência com as suas imperfeições e agressões. Então, quando a gente perdoa, a gente tem paciência com as imperfeições e agressões do próximo. Assim como deseja que os outros tenham para consigo. E ele finaliza o capítulo falando o seguinte, o item, na verdade, não o capítulo. A vida é difícil, eu bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas. Então ele fala, né? Eu sei que é difícil, eu sei que vocês passam, né, por muitas dores, que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos, para as consolações e as compensações. De novo, né? A recompensa e as compensações que a gente vai ter lá no futuro. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Então, quando a gente parar de pensar, né, nessa nossa vida, quantos anos dura? 70, 80, 90, 100, algumas pessoas bem menos. Mas quando a gente para e pensa dessas dores diante de todas as outras vidas e de mais vidas que vamos viver e diante da nossa imortalidade, esse fardo, essa dor vai parecer tão mais leve. Então, o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos para a fronte da terra. Então, a hora que a gente parar de olhar, né, para baixo, só para a gente, nas dores que estamos sentindo no momento, e conseguimos pensar nas recompensas futuras, o fardo fica mais leve. E talvez aí a gente consiga ser mais paciente com o próximo, a perdoar, a ser mais caridoso, a tolerar mais. Então hoje nós temos dores, mas com paciência, no futuro a gente vai atingir a perfeição e a felicidade. E a paciência é uma virtude que nos faz olhar para o alto e nos colocar acima de todos os problemas, permitindo-nos visualizar sua solução sem atropelos. No Cristo temos o modelo e o maior exemplo de paciência. Quantas dificuldades, quantas injustiças Cristo, quando encarnado na Terra, suportou de forma paciente, sem reclamar. E nós, passando por dores muito menores do que ele passou, obviamente, não podemos comparar a perfeição de Jesus com a nossa imperfeição ainda. Mas a gente vai chegar lá. Tenha paciência. A gente vai chegar lá. E ele é o maior modelo. E é perder a paciência é perder uma batalha. E isso é tão claro, né? Quando a gente está discutindo, quando, né, temos opiniões diferentes com amigos, e aí a gente perde a paciência, parte para agressão, não física, né, mas agressão emocional e fala coisas que não devia falar. A gente ganha um argumento, mas perde o amigo. Ou mesmo com as crianças. Quantas vezes eu não me pego, às vezes gritando e passando do limite, né, de paciência, ou não me segurando tanto, ao invés de usar, né, da doçura, da calma. E quando a gente vê, né, já perdemos a batalha, tá todo mundo no mesmo nível, me rebaixo no nível da criança, os dois estão gritando. E aí eu faço essa pergunta, né? Como que está a sua paciência nessa quarentena? Onde a gente tem que esperar para sair, usar máscara o tempo todo,
A gente aguarda por uma vacina. Muitas pessoas não estão trabalhando, estão em casa. E aí eu sugiro esse exercício, né, da semana para praticar paciência. Vamos colocar assim no espelho do banheiro, né, a palavra paciência. E tentar realmente praticar a paciência, exercitar a paciência. A gente viu que a paciência a gente conquista, exercitando a espera, exercitando a persistência, exercitando a oração, a confiança. Para que a gente possa praticar a paciência em todos os momentos, no trânsito, com o nosso companheiro de casa, com o colega de trabalho, com o parente. Que nos momentos das dificuldades, a gente pare e pense, isso é só passageiro. No futuro, eu aguardo um futuro melhor. Se eu passar tudo isso com resignação, com paciência, eu sei que lá no futuro vai ter algo melhor. E eu encerro a palestra de hoje com essa oração que foi psicografada pelo Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Ela é só uma parte, a oração é mais longa. A oração nossa chama, está no livro A Luz da Oração. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios onde a como queiras, hoje, agora e sempre. Então, que tenhamos todos muita paciência, saber que tudo aqui é passageiro diante, né, da imortalidade da nossa alma, que a gente saiba ter autocontrole, disciplina, que a gente possa fazer alguns exercícios que nos ajudem a ter paciência, a meditação, a oração. E eu encerro aqui a bibliografia que eu usei, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, os artigos científicos sobre a paciência, a tomada de decisão e usuários da internet, estão todas na bibliografia sobre a paciência na Wikipedia. Depois da morte, Leon Denis, e Oração Nossa, psicografada pelo Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, que é o livro A Luz da Oração. Tá bom?